Oi, meu nome é Liliane, sou professora do SEM 10 e hoje nós teremos uma aula para o segundo ano, que seria distribuição eletrônica. Então, olha só, a gente estudou sobre o modelo atômico, né, que na natureza tudo é formado por átomos, né, que o átomo a gente tem um núcleo, que é onde estão as carguinhas positivas e os nêutrons, e ao redor a gente tem a eletrosfera, onde a gente tem os elétrons. Então a gente tem o átomo, que ele tem um núcleo, onde que a gente tem os prótons e os nêutrons, carga positiva e nêutrons não tem cargas, e a gente tem eletrosferas, onde a gente tem os elétrons. Então a gente parou no modelo de Bohr, que o Bohr falava o seguinte, que a gente tem, vou colocar aqui, que a gente tem um átomo, que a gente tem um núcleo, e ao redor a gente tem a eletrosfera, onde a gente tem os elétrons. Então, olha só, a gente consegue dizer aonde é que esses elétrons eles estão? A gente consegue ter uma probabilidade de saber onde é que o elétron está. Então, a gente tem o seguinte, a eletrosfera ela é formada por 7 camadas eletrônicas. Então, olha só, o átomo a gente tem um núcleo, onde tem as carguinhas positivas e os nêutrons, e ao redor a gente tem a eletrosfera, onde a gente tem 7 camadas. Então, perto do núcleo a gente tem a primeira camada, e assim a gente segue. Perto do núcleo a primeira camada, depois a gente tem a camada 2, aí a gente vai subindo, depois a gente tem a camada 3, até a gente chegar a 7 camadas. Aqui no meu slide, ó, aqui eu tenho um núcleo, e ao redor a gente tem as camadas eletrônicas, que a gente pode chamar de K, L, M, N, O, P, Q, ou a gente pode chamar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a camada 1 fica mais perto do núcleo e a camada 7 fica mais distante do núcleo. Então, olha só, como é que a gente faz para dizer, para determinar aonde é que o elétron se encontra? Então, eu tenho um átomo, né? Eu tenho elétrons que podem estar encontrando na camada K, tenho elétrons que podem estar encontrando na camada L e assim sucessivamente. Mas como é que eu posso precisar onde é que esse elétron está? Como é que a gente faz isso? Através da distribuição eletrônica. Então, antes da gente chegar na distribuição eletrônica, eu vou apagar aqui. A gente tem 7 camadas. Então, a eletrosfera a gente tem 7 camadas. Essas 7 camadas elas são divididas em subníveis ou subcamadas. Que subníveis são esses? A gente tem os subníveis S, P, D e F, tá? O E, gente, esse aqui tá errado, é só para dizer assim que são 4 subníveis. Então, como é que funciona isso? Imagine só, imagine como se fosse um prédio. O prédio a gente tem como se fosse, vamos comparar o elétron, vamos comparar o átomo ao prédio, né? Imagine que nesse prédio a gente pode ter 7 andares, assim seria a eletrosfera. A gente tem a gente tem o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar e assim sucessivamente. Então, dentro desse prédio, imagine que dentro do primeiro andar eu posso ser dividido em apartamentos. No segundo andar, eu posso dividir em apartamentos. Então, por exemplo, eu mesma moro em apartamento. Eu moro no apartamento 101. Então, eu me encontro no andar primeiro, no apartamento 101. O meu vizinho também se encontra no andar primeiro, porém ele está no apartamento 102. Então, como é que a gente pode fazer uma relação com o átomo? Imagine que a gente tem a eletrosfera, que o elétron ele pode estar entre a camada 1 ou a camada 7, né? Entre essas camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como se fosse os andares do prédio. E dentro de cada nível ele pode se encontrar em apartamentos, que a gente fala que pode ser S, P, D e F, ok? Então a gente tem assim as camadas do átomo, que essas camadas elas podem ir de 1 a 7. E dentro dessas camadas, a gente pode dividir essas camadas em subníveis, que a gente chama de S, P, D e F. Então, como se fosse apartamento. Então, por exemplo, no primeiro andar, ele pode estar no subnível S. Ou ele pode estar no subnível P, por exemplo. Então, dentro das camadas, ela pode ser dividida em subníveis de energia. Então, olha só, como sabemos aonde é que o elétron está? Então, como é que eu posso dizer qual é a camada que o elétron se encontra e qual é o subnível? Então, onde é que está? O elétron, ele está em qual camada? Está no S? Ele está no P? Ele está no D? Ele está no F? Ele está na camada 1? Na camada 2? Então, como a gente faz para dizer onde é que o elétron está? A gente tem distribuição eletrônica que a gente chama de diagrama de Linz-Pauling, que ele mostra, através do diagrama dele, a gente consegue prever onde é que esse elétron está. Então, passando para o próximo slide, a gente vai aprender como é que a gente faz esse diagrama. Então, como é que a gente faz esse diagrama? Você começa fazendo ele
De 1 até a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa primeira fileira você coloca tudo S. Aí a partir da próxima linha você começa pelo 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Precisa colocar o 7? Eu gosto de colocar, não tem problema não. Nesse diagrama aqui que ele deu, ele não colocou o 7, mas você pode colocar que é mais fácil de você fazer. S, aí o próximo subnível P. Lembra que os subníveis são S, P, D e F. Então você acrescenta tudo P. Aí você continua para a próxima linha, vem a partir do 3. 3, 4, sempre você pula um, tá? 5, 6. Eu também sempre gosto de continuar no 7. Tem problema até o 7? Não, você pode continuar. No meu diagrama ele não foi até o 7, mas eu sempre faço. Aí o próximo subnível é D. E por último o F. Aí o último você vem aqui, 4, 5, 6, 7. E você coloca o F, tá? Então assim é mais fácil de você fazer. Sempre você pula um. Primeira linha você faz todo, segunda linha você parte do 2, terceira linha a partir do 3, quarta linha a partir do 4. Lembrando que a gente tem S, P, D, F. O S é sempre referente a 2, aí você pula 4. O P a 6, o D a 10 e o F a 14. Então aqui você coloca 2 aqui em cima do S para todos os S. O P você coloca 6. O D você coloca 10. E o F você coloca 14. Vai ser igual o diagrama do meu lado? Vai. Só que esse diagrama aqui da direita, ele está um pouquinho mais completo. Aí o que você faz? Você vai fazer uma linha diagonal. Você começa pelo 1. Terminou essa linha, você continua essa linha diagonal no 2. Aí você continua, vai fazendo a linha diagonal. Porque essa linha diagonal vai ser a ordem do meu diagrama. Então aqui, aqui, aqui. Cuidado para não se perder, tá? Aqui 4. Peraí. 4, aqui 6, aqui 7. Aqui 4F14, 5D10, 7P6. Às vezes é bom você fazer até um pouco mais separado para você enxergar. 5F14, 6D10. E assim você faz, ó. Porque essa vai ser a ordem de você fazer a distribuição. Aqui tá na primeira linha, segunda, terceira, quarta. Então você começa pela primeira linha, vai para a segunda, para a terceira e assim sucessivamente. Então passando aqui no meu slide, como é que eu faço a distribuição eletrônica, por exemplo, do elemento hélio? Esse número aqui, que número é esse aqui, o 2? É a quantidade de prótons. Lembrando que a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, tá? Então, como é que eu sei? Aonde é que esses dois elétrons se encontram no átomo de hélio? Você vai fazer a distribuição eletrônica. Então, você vai começar aqui na primeira. Ó, o que significa, gente? Esse 2 é a quantidade de elétrons, tá? Então, você vai começar na primeira linha. 1s2. Então, você vai lá, ó. 1s2. São 2 elétrons? Eu já atingi 2 elétrons, então eu já finalizei. Essa é a minha distribuição eletrônica. Gente, como é que eu sei a questão da distribuição eletrônica? Igual esse número aqui, ó, 1s2. O que significa isso aqui? O número grande significa a camada. Essa letrinha aqui significa o subnível. E o 2 significa a quantidade de elétrons. Então eu cheguei a 2 elétrons, que é o número que ele me deu. Então o que eu sei do hélio? Eu sei que o átomo de hélio, o elétron do átomo de hélio, ele está na primeira camada e no subnível S. Eu posso fazer o desenho do átomo de hélio. Ó, ele tem um núcleo, que ele tem 2 prótons. E ele tem a eletrosfera dele. Só que na eletrosfera dele lembra que pode ir da primeira camada até a 7? Só que a gente fala que ele só está na primeira camada. Então, esses 2 elétrons, ele só vai estar aqui, ó, na primeira camada. E onde é que vai estar esses 2 elétrons? Na camada S. Então, se fosse, por exemplo, um prédio, esse elétron se encontraria, esses 2 elétrons estariam no mesmo apartamento, que seria o subnível S. Então, no primeiro andar, os dois elétrons estariam no apartamento S. Ok? Então, vamos para a próxima. Oxigênio 8. Quer dizer que são 8 prótons
e 8 elétrons, que ele é um átomo neutro. Então eu quero saber onde é que esses 8 elétrons estão. Então vamos para a distribuição eletrônica. Então começa aqui, ó, 1s2. 1s2. Só tem 2 elétrons, eu preciso chegar a 8, então falta 6. Eu continuo, vou pro próximo, ó. 2s2. 2s2. Então quantos elétrons tem até agora? 2, 4. Então falta ainda 4. Aí vou pro próximo, estou na segunda linha, subo para a terceira linha. Você não vai vir assim, ó. Você sempre vai de cima para baixo, tá? Então, ó, passei pelo 2s2, vou por 2p6. 2p6. Agora pensa só, 2, 4, 10. Eu não quero 10, eu quero 8. Então o que você pode fazer? Você nunca pode colocar um número maior do que esses números que estão aqui. Mas menor você pode. Então você vai apagar o 6. E você vai colocar 4. Por que você vai colocar 4? 2 mais 2, 4. Mais 4, 8. Então você finaliza aqui. Observa, o oxigênio, ele está dizendo o que para você? Que tem 2 elétrons que estão na primeira camada e 6 elétrons que estão na segunda camada. Então o que eu posso dizer desse átomo aqui? A gente sempre pega a última camada. Então o átomo de oxigênio, o elétron dele vai chegar até a segunda camada. Certo? E na última camada, eles vão estar no apartamento S, né? Se a gente for fazer uma comparação, ou a gente fala na química que ele está no subnível SP. Mas se eu fosse fazer de uma forma mais clara, mais esclarecedora, 2 elétrons estão na camada 1, 6 elétrons estão na camada S e P, tá? Então, isso aqui é a distribuição do oxigênio. O cloro, a gente vai ter que chegar a 17, que é a quantidade de elétrons. Então, tu faz a mesma coisa que você fez para o outro. Começa aqui, 1s2, tem que chegar a 17, ó, você vai contando. Foi 2. Vamos pro próximo. 2s2, a gente chegou a 4, tem que chegar a 17. Aí sobe de novo, 2p6, chegamos a 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, 2p6, vai para a próxima. 3s2, 2, 4, 10, 12. Ainda não chegamos. Então, parei aqui, ó. Agora eu vou para a próxima, 3p6. Vamos contar se deu. 2, 4, 10, 12, mais 6, 18. Não deu. Ele não quer chegar a 18, ele quer chegar a 17. Então, tu vai apagar esse número aqui e vai colocar 5 para dar 17. Então, o cloro, ele chegou até a terceira camada, certo? Então, 2 elétrons estão na camada 1, 8 elétrons estão na camada 2 e 7 elétrons estão na camada 3, ok? O próximo, cobalto, mesma coisa, a gente vai sempre para a distribuição, sempre começando da primeira, 1s2, como é um número muito alto eu vou seguindo, 2s2, aí você para saber se está dando certo. Vai, 2p6, 2p6, próximo, 3s2, vou parar aqui para ver quanto é que a gente já chegou. Então, 2, 4, 10, 12, ainda não chegamos não. Aí continua, 3s2, vamos pro próximo, 3p6, 3p6, 4s2. Então, vamos lá, 2, 4, 10, 12, 18, 20, continua. Vamos para a próxima, para cá. Então, a gente chegou agora em 3D10. 3D10. Vamos ver quanto é que deu. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Só que eu quero 27, então eu tenho que apagar aqui. Então, aqui eu cheguei a 20. Para chegar a 27, falta 7. Então, o que acontece, gente? O cobalto, ele chegou na quarta camada, tá? Se fosse fazer daquela forma como eu mostrei detalhadamente, 2 elétrons estão na camada 1, 8 elétrons estão na camada 2, 2 mais 6, 8, mais 7, 15 elétrons estão na camada 3 e 2 elétrons estão na camada 4. Então o cobalto, ele já chegou até a camada 4, tá? E o último, o estrôncio, a gente pode fazer a distribuição. 1s2, próximo, 2s2, como é um número muito grande, você pode fazer um pouco e parar. 2p6, aí vem 3s2,
Aí sobe para lá 3P6, 4S2, aí sobe 3D10, vamos ver, 3D10, parei aqui. Então, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Ainda não chegamos, então ainda falta mais 8, né? Então eu parei aqui, 3D10, vou para 4P6. Não, desculpa, 5P6. 5P6. Então eu cheguei aqui a 36. Para 38 ainda falta. Vamos pro próximo, 6S2. Então, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Então eu finalizei aqui, ó. Ele chegou na sexta camada. Então, a distribuição dele, a gente chega até a sexta camada, ok? Então, olha só, gente, qual que é a importância da distribuição eletrônica? A importância da distribuição eletrônica é você saber exatamente onde o elétron se encontra. A gente vai ter uma próxima aula que isso vai ajudar a gente na hora da gente entender a tabela periódica, porque ele formou a tabela periódica de acordo com a distribuição eletrônica.